Olha como é que o professor fica no fim de semana. Olha como é que ele fica e como é que ele fica depois de uma semana de busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Como é que a gente fica, hein? Como é que você fica? Como é que eu tô? Eu vou estar, sabe como? Esse final de semana, sabe como é que eu queria estar? Desse jeito aqui, ó. E o fechamento e a destruição de igrejas. Olha como eu queria Dose estar. segura de crack. Doses seguras. Mas eu não estou. E assim, quem está triste não sou eu, é o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, eu só tenho uma coisa para dizer para ele. Sabe o quê? Isso aqui, ó. A única coisa que eu tenho que dizer para o Bolsonaro é a seguinte coisa. A internet está me sabotando aqui, viu, gente? A internet está a serviço, não está a serviço do comunismo. Viu? A única coisa que eu digo para o Bolsonaro é isso aqui. Ó. Que tristeza. Que tristeza, Bolsonaro. Mas se você está triste, o país está feliz, está muito feliz. Essa semana, para quem não sabe, você não sabe, você deve ser um puta de um desinformado. Você deve ser meio... Não é muito bom das ideias, não, porque ainda está assistindo o meu vídeo aqui, né? Deve ser uma... Você não tem amigos, né? Você não tem internet. Você deve ter, porque você está assistindo. Para quem não sabe, para quem está meio desinformado, para quem desligou, para quem está usando rede social no Brasil nos últimos dias, teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro, que resultou na prisão do Mauro Cid, certo? E vamos ver aqui um vídeo, certo, do Guilherme Boulos. Opa, deu uma balançada aqui. Vídeo do Guilherme Boulos, certo? Falando um pouco sobre isso. Bora lá. Ei, gente, mais uma semana legislativa agitada lá em Brasília. Pontos importantes, positivos, avanços e também problemas, retrocessos. Grande embate essa semana. A luta política no Brasil, é lógico que ela não se resume só ao parlamento, isso é fato, mas o parlamento é uma importante seara desse debate político. Se a gente achar que o debate sobre o parlamento, né, a questão parlamentar, mera formalidade, a gente vai perder muita coisa. Mas vamos voltar aqui para o vídeo do nosso camarada. O Congresso Nacional foi o PL das fake news. Todo mundo acompanhou pela TV, pelos jornais, pela rede social, aliás, da pior maneira possível, o Google botando um link de um... Bom, importante ponto aqui para a gente destacar, né? Além da busca e apreensão na casa do Bolsonaro, teve um importante ponto essa semana, né? O vídeo aí já chega marcando presença, que é a questão do PL das fake news. Inclusive, né, vocês vão ver aqui no vídeo, né, do Boulos, que o Google, né, fez um lobby muito forte, mas não só o Google, né? As Big Techs, mas o Google colocou na sua caixa, na sua apresentação ali do site de pesquisa, notícias, mentiras sobre o PL das fake news, né? O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Tinha outros também que eu vi, né? O PL das fake news pode prejudicar o seu acesso à internet. Vamos lá. Site próprio, trazendo fake news sobre o projeto da fake news, dizendo que era censura. Isso. As Big Techs lucram muito. Por que elas estão contra as fake news? Porque elas lucram muito com a disseminação de mentiras. Quanto mais o conteúdo gera engajamento, mais ela lucra, mais ela enriquece. E a PL das fake news é um enfrentamento a esse tipo de compreensão. Além disso, também elas vão ter que gastar um pouquinho a mais de grana. Elas não podem fiscalizar esses conteúdos sem antes, né, investirem nas plataformas para dar conta da proliferação de notícias falsas. Mas nos últimos dias no Brasil, isso não foi só isso que se tornou questão, né? Você teve, infelizmente, aí os ataques em escolas, e que isso também foi se utilizado
não só na Deep Web, mas também em redes sociais como o Instagram, o Twitter. E elas não querem ser também responsabilizadas por esse conteúdo. Porra, o conteúdo é veiculado na sua plataforma e você não quer se responsabilizar sobre isso. O que me parece é o seguinte: as Big Techs, elas querem entrar nos países e elas não querem seguir nenhum parâmetro legal que rege a vida social do país. Ela não quer seguir as leis de um país. As Big Techs, elas querem criar as próprias regras. E isso tem um limite. Certo, gente? Liberdade de expressão. Inclusive, falei isso recentemente. Liberdade de expressão, ou liberdade, segundo a teoria, a filosofia dos modernos, vou citar aqui a minha formação, ela não pode ser caracterizada somente com essa liberdade abstrata. Liberdade não é um conceito abstrato. Inclusive, quero dizer uma coisa: o liberal brasileiro é o ser mais antiliberal que eu conheço. Porque o liberal brasileiro se arvora dessas teorias, mas é só do ponto de vista do mercado. Por exemplo, se você for para a tradição liberal da filosofia, Kant, e até mesmo Hegel, que não é um liberal, mas está dentro da tradição aí das revoluções burguesas, o Kant vai dizer que é necessário se ter uma máxima universal, que, em resumo, vou falar aqui como um professor de ensino médio, saca? Você que tem mais leitura de filosofia, não fica com raiva de mim, não. Seguinte, você só deve fazer aquilo que você não quer que façam com você, ou seja, a máxima universal é o seguinte: você deve agir conforme os seus valores, do ponto de vista racional, que eles sejam universais. Eu só posso fazer aquilo que eu considero que pode todo mundo praticar. Então, será que, de fato, o liberalismo compreende a liberdade meramente como essa questão? Não estou aqui passando pano para a filosofia liberal, certo? Tem vários limites. Mas a gente tem que mencionar: o liberal brasileiro é o ser mais antiliberal que a gente conhece. Não dá para passar pano para esse cara, certo? Então, bora lá continuar com o vídeo aqui do Boulos. Ia piorar a internet, até uma atuação do Ministério da Justiça, o Google... É preciso, velho, que o Estado regule isso. Não dá para a gente ficar aceitando, certo, os ditames do mercado. O mercado não se autogere, não há autogestão do mercado. Na verdade, o mercado é extremamente predador. Por que ele é predador? Porque o único objetivo dele é o lucro. Imagina aí se não tivesse o Estado. Você acha mesmo que a gente ia ter lei trabalhista? Você acha mesmo que a gente ia ter férias? 13º? A partir do momento que a gente começou a deixar o mercado correr solto, olha o que aconteceu. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. Então, não dá para o mercado se autogerir. Isso é uma falácia liberal, certo? Vamos lá continuar com o Boulos. Retirou esse ataque, porque é uma coisa muito clara: os bolsonaristas... Inclusive, só retirou porque teve determinação do poder público. falaram: mas então o jornal, a Folha de São Paulo, a Globo defendeu. Existe uma coisa muito diferente entre plataforma, mecanismo de busca e editorial jornalístico. Isso é uma coisa, inclusive, né? O Boulos está falando aí, a Folha defendeu e não sei o que e tal. Infelizmente, né? A gente tem que... Infelizmente não, felizmente a gente tem que criticar a grande mídia brasileira, né? A mídia tradicional, a mídia burguesa, né? Porque ela tem lado, ela tem classe social. Só a gente vê o papel que ela cumpriu na ditadura civil-militar. Bom, a grande mídia brasileira, né? Ela, durante, por exemplo, a Lava Jato, ela não soube diferenciar editorial, que é um texto de opinião, que o veículo de comunicação expressa suas opiniões sobre determinado assunto, e noticiar os fatos. Por exemplo, quando ela falou sobre Lava Jato, reforma trabalhista, essas paradas assim, houve, certo, uma defesa emocionada, por exemplo, da prisão do Lula. Não teve uma diferença entre editorial e notícia. A notícia era que o Lula era culpado e que a Lava Jato não cometia excessos nem ilegalidades. Mas vamos continuar aqui. O Google não é um jornal, um meio de comunicação. O jornal tem o seu editorial. Sim. Quando a pessoa lê o editorial do jornal, ela sabe, está lendo a opinião do jornal. No Google, não. A pessoa pode ser induzida, ela vai ali na busca. Isso. Mas é importante, além daquela crítica lá que eu fiz, é importante destacar que o Google não é um veículo de comunicação. Ele é um veículo de busca. Então, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Não é
né, da função dele. Para buscar qualquer coisa que pode ser induzida se o Google adota posições editoriais, como Sim. fez no PL da fake news. Mas não foi só o Google, todas as... Inclusive o Google, né, se utilizou do Spotify para, né, para quem usa o Spotify Free e tal, se utilizou de publicidade no Spotify, por exemplo. Plataformas entraram pesado nisso. Então não pode. Se tiver terrorismo, golpe de Estado, racismo, nazismo na internet, tem que ser retirado. E se a... Isso. Esse eu acho que é o grande ponto da discussão. Liberdade de expressão, cara, não é defender esse tipo de ideia. Defender nazismo, racismo, terrorismo de Estado, porra, bicho, isso não é liberdade de expressão. Defender a violência contra grupos minoritários não é liberdade de expressão, né? Isso pode ser até contabilizado como crime, certo? Inclusive, é importante citar aqui, né, o Marcuse e tal, outros filósofos, diz o seguinte, contra ideias autoritárias, não dá para ter liberdade contra quem é contra a liberdade, bicho. Não dá para defender a liberdade de expressão quem é contra a expressão do outro, certo? Quem é autoritário, quem defende a perseguição. Não dá para ser tolerante com ideias nazistas. Não existe isso. Não dá para ser tolerante com o fascismo. Inclusive, a gente já cometeu vacilos muito grandes, de tolerar muito, de ser muito condescendente com esse tipo de discurso. A plataforma não retirar, ela tem que ser responsabilizada. 48 horas para tirar, se não tirou, multa. Aliás, porque o conteúdo é veiculado nela. Como é que ela não se responsabiliza sobre um conteúdo que está sendo veiculado nela? Pesada. Foi aprovada uma lei com esse mesmo teor no Parlamento Europeu, valendo para toda a União Europeia, aprovada no ano passado. Na comunista União Europeia, viu? A comunista bolivariana União Europeia aprovou uma lei similar. O mundo todo está discutindo regulamentação das Big Techs, não é censura, Sim. É simplesmente... É porque no Brasil, tudo que tem a ver com regulamentação de mídia, inclusive foi um discurso muito maltratado pela mídia, que tudo que tem a ver com regulamentação, com ação do Estado, é visto com autoritarismo. No Brasil, infelizmente, há uma forte hegemonia de liberalismo. Então, no Brasil, parece que tem que deixar tudo a cargo do mercado. O Estado não deve agir em nada, como se o Estado não fosse importante. Não é assim. Não é assim. A grande mídia, as big techs, devem sim ser regulamentadas. Até porque elas são concessão. No caso da imprensa, né, da mídia, elas são concessão pública. Certo? Elas são uma concessão pública. A gente não permitir que se faça na internet, aquilo é crime fora da internet. Sim, a internet, as big techs, falar na internet, falar o que você quer na internet. Você na internet não está acima do bem e do mal. Você na internet não está imune às leis do seu país, pô. Cometer crime, pô, só porque você está na internet, isso não pode acontecer. As big techs, de fato, têm que ser regulamentadas. A partir disso, se fez uma coalizão para aprovar o PL. E os bolsonaristas se aliaram com os setores da direita tradicional, alguns que se dizem liberais, se aliaram, criaram um impasse. Aliás, como eu já disse, o liberal brasileiro é o mais antiliberal de todos os liberais. O liberal brasileiro, ele não leu um teórico liberal. Ele só defende privatização e enfraquecimento do Estado. Mas quando chega do ponto de vista das leis e das tais liberdades individuais, ele é completamente defensor de uma ordem estatal cruenta, né? Na verdade, isso é um novo liberalismo, né? Esses caras são filhos do neoliberalismo, de fato, né? Inclusive, essa aliança entre liberais e bolsonaristas, liberais e fascistas, isso não é novidade na conjuntura brasileira, né? O projeto não foi a voto. Esse foi um ponto... Isso. Importante destacar isso. Vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês uma notícia, né? Que o Arthur Lira, certo? O homem forte em Brasília, né? O Arthur Lira retirou da pauta do dia a PL das fake news, inclusive atendendo um pedido, certo? Atendendo um pedido do Orlando Silva, que é o deputado relator.
Desculpa, Orlando Silva não é do PCdoB do Rio, é do PCdoB de São Paulo, certo? Então, isso foi um aspecto negativo, de fato. Foi uma derrota, um recuo que a gente teve essa semana, infelizmente. Mas eu acho que é importante a gente estar discutindo, debatendo. Acho que era importante, inclusive, os movimentos sociais estarem na rua nesse momento. A gente está na rua, está pautando esse debate, porque ele é muito importante, ele diz respeito ao futuro do nosso país, ao que a gente quer de informação para o nosso país. Não dá para a gente passar a largo disso. A gente tem, de fato, que fazer essa batalha. E política é uma batalha, é um debate. E aí eu acho que houve, um vacilo aí nesse quesito, que foi ter perdido um pouco de time, nessa discussão. Mas aí não é só responsabilidade da esquerda, não. Acho que a esquerda hippies, aquela galera que responsabiliza todo mundo, toda a desgraça do mundo ao que a esquerda faz, está completamente errada. Porque há um lobby muito forte das Big Techs. O Vale do Silício é muito forte. Tem muita grana envolvida aí, tem muito interesse envolvido aí. Não é uma batalha fácil para a gente enfrentar. Muito. Inclusive, vão ter uma série de recursos no texto, esperem, porque o parlamento trabalha com essa questão da negociação. Negativo, a semana em Brasília, da atuação parlamentar na Câmara, digamos, foi uma vitória das fake news. Sim. Mas a alegria de bolsonarista durou pouco. Quarta de manhã, Bolsonaro acordou que alegria! Que alegria! Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Polícia Federal batendo a porta. Celular apreendido. Aliás, Bolsonaro... Expectativa para o Bolsonaro recebendo a PF. A duas letras, pô. Bolsonaro recebendo a PF. Expectativa do rolê. Era isso aqui que os bolsonaristas esperavam. Não estou dando entrevista. Quem não quiser me ouvir, pode ir embora. Isso aí. Porque sei para onde você quer conduzir. Essa historinha de querer inventar, criminalizar o crime de ódio. Todo mundo esperava o Bolsonaro desse jeito, durão ali, como ele fala para o cercadinho. É um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Claro. Sem ela, não estaria aqui. Sim, sem ela, sem desinformação, sem pânico moral, sem inclusive o apoio da grande mídia e do juiz Moro, certo? Seu maior cabo eleitoral prendendo seu maior concorrente nas eleições de 2018. Não gastei nada. Se tivesse qualquer coisa voltado para com a corrupção, vocês já teriam levantado. Nunca tive nada de recurso para fazer campanha. Olha aí. Todo mundo esperava o Bolsonaro bichão aí, viu? Mas, na verdade, o Bolsonaro apareceu assim, ó. Desse jeito, ó. Presidiário também. Chorando. Vem a questão das joias. Chorando. O Estado de São Paulo levantou aí um novo lote de... Chorando. Não sei se você lembra. Vou pegar o violão aqui, viu? Vai dar afinado, né? O Bolsonaro, quando a PF bateu na porta dele, tocou a musiquinha na cabeça dele do Chaves sendo abandonado antes de ir para cá. E não apareceu um seu barriga para ajudar ele. Porra, velho. Além da busca e apreensão na casa do Bolsonaro, houve também, certo, a prisão do Mauro Cid. E a alegria de Bolsonaro dura pouco, né? Os caras estão levando todo dia pancada no Congresso Nacional, e é isso mesmo. Se o Bolsonaro está triste, quem defende o Brasil, quem defende o povo, quem defende, certo? Quem defende a democracia, quem defende a vida, os direitos, né? Está alegre, pois eu estou muito feliz. Do Coronel Cid preso, o secretário lá de Duque de Caxias, que falsificou a carteira de vacinação, preso. Os caras são muito amadores, né, cara? Os
caras vão ser presos e o Bolsonaro investigado porque falsificou carteirinha de vacinação. O celular dele, da Michelle, levado e apreendido. Essa foi a primeira, eu tenho certeza que viram outras. Aliás, já está ficando claro com o conteúdo que está aparecendo. Operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro. Mas não é só esse. Já saiu hoje, na CNN, a Daniela Lima lá leu as mensagens, do celular do Coronel Cid, foi apreendido, organizando o roteiro do golpe por WhatsApp. Nós tivemos algumas votações, aprovou hoje de manhã. Inclusive, voltando, né, antes do Bolso chegar nessa outra questão aqui, os caras negociando o golpe, né, bicho? Fazendo minutinha do golpe aí, fazendo parada de golpe em WhatsApp, né? Em WhatsApp, porra. Muito foda, né? Você conhece o Mauro Cid? O Mauro Cid foi o cara que foi o ajudante de ordens, né, do Bolsonaro. Foi o ajudante de ordens e ele, inclusive, tem uma aparência bem peculiar, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, certo? Mostrando quem é Mauro Cid. Bora lá. Você conhece Mauro Cid? Você lembra daquele personagem do Zorra Total? Olha a faca, certo? Vamos lá, o Mauro Cid apresentado pelo Rafael Colombo. Bora lá. Isso aqui nas manchetes do país, como é que a gente foi acordado como os colaboradores, O Mauro Cid é uma figura específica. Específica, Olha a carinha figura dele. específica. Não é? Olha o Mauro Cid, apresentado pelo Rafael Colombo. Esse, sabe o que me chama a atenção? Pega Ele rapaz. pega rapaz aqui. Ó. Tô vendo? Pega rapaz. Chama-se pega rapaz isso. Por que não me perguntem? Mas chama pega rapaz. Não é? Ele é bonitinho. É bonitinho, né? Bonitinho, nem o cara aguentou da CNI. O Ele chefe é do para bonitinho, de zoar o Bolsonaro. Ele é bonitinho. O cara buzinando cara. no ponto. Para, velho. Não, tá, eu sei, ele é estranho, mas para. Ele é bonitinho, cara. Ele é bonitinho. Pesquisei aqui no Google, inclusive, uma foto aqui, essa foto do Mauro Cid. Vocês vão ver como o Mauro Cid é bonitinho, cara. Pega, rapaz. Olha aí o Mauro Cid, cara. O Mauro Cid aí, pega, rapaz, parece o Olha a Faca, né? Parece um personagem do Zorra Total ou dos Trapalhões, ele seria certamente. É uma figura icônica. Esse cara aí que foi preso, esse cara que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, certo? Esse cara aí que foi preso agora na última quarta-feira. Essa prisão e a busca e apreensão do Bolsonaro gerou, inclusive, uma choradeira, né, da assessoria oficial de imprensa do Bolsonaro, né, que é a Jovem Pan. Porra, a Jovem Pan, né, cara? Uma concessão pública, certo? Uma concessão pública, vou botar aqui ela chorando, certo? Para concluir, a gente amanheceu com um tweet do presidente Lula falando bom dia e boa quarta-feira, e na sequência a primeira-dama Janja também postou um bom dia. A Janja, olha aí olha o que ela falou, né? A Janja, que o Bolsonaro tinha acontecido essas paradas aí, e o Lula, bom dia e boa quarta-feira. Porra, todo idoso manda esse tipo de mensagem. Aí ela tá chorando e ela tá com raiva por conta disso. Muito bem. Muito bem, se a Jovem Pan está triste, a gente está muito contente, certo? Se a Jovem Pan chora, se o Emílio Surita está triste, eu estou feliz. Mas vamos voltando aqui para as notícias da semana, certo? Além da busca e apreensão do Bolsonaro, certo? Você teve também a votação, né? Votação da questão da igualdade salarial entre homens e mulheres na Câmara. Voltando aqui. Votações, aprovou hoje de manhã PL 1085, que determina igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens para o exercício da mesma função. Sim. Isso é essencial, gente. Fundamental. Isso é machismo institucionalizado, é racismo institucionalizado. Ter uma lei que vai contra isso, uma baita vitória, PL 1085, agora
aprovou lei pela Câmara, naturalmente, vai para o Senado Federal. Mas nem tudo foram flores. Diga, pai. Desculpa te interromper. O pessoal está perguntando qual que é o nome do gato que tá atrás de você. Não é o gato. Vem cá, tu tá comendo meu livro. Vem cá, mora. Peraí, Boulos apresentou o gato dele aí. Os deputados, né? Inclusive deputadas que votaram contra, tiveram deputadas, viu, gente? Que votaram contra a pauta, certo? Votaram 11 parlamentares, 11, certo? 11 parlamentares, 11 deputadas mulheres votaram contra, acho que 11 deputadas não, 11 deputados, 36 deputados contrários. Vamos lá ver os cabas sem vergonha que votaram e que teve mulher também que votou contra o PL 1085, que prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres ocupando a mesma função no trabalho. Bom, Estado de Minas aqui, ó, PL, site poluído, hein? PL 1085 foi aprovado com 325 votos favoráveis e 36 contrários. Adivinha quem foi contra? Essas três aqui, ó. A Conja, Rosângela Moro, Bia Kicis e Ronald McDonald, Carla Zambelli. Era de se esperar, né? Era de se esperar que essas figuras fossem contra. Não era de se esperar, né, que mulheres fossem contra essa pauta. Outros nomes de destaque. E aí a gente não... Nenhuma novidade, viu? Eduardo Bolsonaro, ninguém ficou surpreso com isso. Nem mesmo Ricardo Salles, Dallagnol muito menos, e o Kim Kataguiri. Esses caras aí, Maurício do vôlei, não era de se esperar qualquer novidade em relação a isso. Então, essa semana, né, essa semana que está se iniciando, teve semana passada aí 3 questões importantes que ainda estão em jogo na questão brasileira, na política brasileira. A gente pode ter essa semana outros desdobramentos da questão do Bolsonaro. Nós podemos ter também, né, a votação da PL das fake news, e aí é importante a gente ficar atento, estar presente nesse debate, se posicionar, fazer essa disputa, né, mobilizar as pessoas para fazer esse debate, esclarecer sobre essa questão. E aí você teve essa votação que foi uma importante conquista, né, que aprovou a igualdade salarial, o aumento de multa para quem não cumprir essa medida de ter o mesmo salário para homens e mulheres cumprindo a mesma função. E não é surpresa nenhuma que o bolsonarismo esteja contra. Tudo aquilo, né, que defende os direitos trabalhistas, o bolsonarismo vai ser contra. E os liberais brasileiros. Então, isso não é surpresa para ninguém. Então, você vai ter desdobramentos aí da questão do Bolsonaro essa semana. Talvez, se você já estiver vendo esse vídeo, talvez já tenham alguns acontecendo. E você pode ter também desdobramentos em relação ao PL das fake news, que é uma importante pauta e uma importante disputa que a gente tem que fazer. Então é isso, gente. Reagimos aí a algumas coisas. Compartilhamos um pouco de alegrias e de disputas próximas que nós temos que fazer aí nos próximos dias. Até mais. Se liga que de vez em quando vai ter vídeo novo, vai ter conteúdo novo no meu canal. Curte, compartilha e se inscreve, que é muito importante para dar força para esse cabo aqui para continuar fazendo. Até mais, até a próxima, saudações.